já que tem até climinha agora no Flamengo. É brincadeira. Ontem mesmo você disse, né, que quem vaza isso, que o clima não está tão bom com a comissão técnica, geralmente é jogador que não está recebendo chance, é empresário, realmente. Agora, tem que ter uma chacoalhada geral no Flamengo, né, Mauro? Tanto para acabar essa nutelagem fora de campo, quanto para começar a mostrar futebol, já que manteve todos os seus jogadores e ainda trouxe o reforço mais caro do futebol brasileiro, que foi o Paquetá. Eu acho que isso já está em curso, né? No sábado teve a conversa do presidente também com os jogadores, né? Ele que normalmente conversa com o diretor e com o treinador, Boto e Felipe Luiz, conversou também com os atletas. Domingo teve o jogo, primeiro tempo não foi bom, o segundo time mudou a conduta, venceu o Madureira e agora tem esse desafio, né? De vencer o Lanús aí por 2 gols para ser o vencedor da Recopa Sul-Americana. Eu acho que a questão agora é a conduta, não só da questão tática, técnica, mas postura, né? O time competir, marcar, dividir, finalizar. Foi só uma finalização na Argentina, na direção do gol. Algo realmente patético, né? Isso é um pouco mais objetivo também nas finalizações. Esses 2 lances que a gente viu aí me chamam muita atenção. Primeiro, do Carrascal, que é um peteleco. E segundo, o Pedro. Olha a posição do Pedro, totalmente à vontade. O chute que ele dá é o chute que dá a chance do goleiro defender lá. Olha. É o que dá no canto do goleiro, tentando uma bola colocada. Por que não chuta cruzado, rasteiro? Por que não chuta de uma maneira que aumente o grau de dificuldade da defesa, para o goleiro ter que se esforçar mais? É bonito esse chute, é bonito. Se ela vai na rede lá, é bacana, mas um pouco mais de objetividade, sabe? Então, acho que tudo isso passa pelo que se espera hoje. Eu imagino também uma escalação mais compatível com o momento, não com o currículo do jogador, isso é com o momento. Vitão ou Léo Ortiz? O Vitão está melhor, joga o Vitão. Everton Araújo no meio campo? Acho que é necessário. Força, marcação, jovem, combativo, saudável, inteiro, né? Melhor tecnicamente. Então, buscar aí, eu acho que o Pedro tem que jogar. Vai jogar com falso 9, que não funcionou, que não finalizou. Tem que fazer gols, tem que ter o Pedro em campo. O Pedro não vê bem, vai botar quem? O Juninho já foi embora. Não tem outro centroavante. Vai ficar improvisando o Plata, alérgico a gol? Não tem. Cara, não tem jeito. O Pedro que tem que jogar bem, ser trabalhado, cobrado, orientado para que jogue no seu melhor nível, né? E aí é tentar o resultado. Acho que é uma situação até confortável. O Flamengo joga hoje, depois só joga segunda-feira contra o Madureira. Está 3-0, gente. Ele pode botar o time que quiser contra o Madureira. Então ele tem que jogar hoje com o seu melhor time de momento, e na segunda, qualquer equipe que ele escalar, até colocando alguns da base, no momento Dorival, né? Colocar os garotos da base, não vai ter problema nenhum. Problema nenhum. Segunda-feira, se ele fizer isso, porque está 3-0. Tem que tomar de 4 do Madureira. Meio difícil, né? Para ser eliminado no Carioca. Então é uma situação confortável nesse sentido. O Lanús também está numa situação bem tranquila, porque jogou na quinta passada e não jogou no final de semana, vai jogar só amanhã. E, Mauro, uma pergunta que eu te faço. Você acha que esse Flamengo começou tão pessimamente a temporada por qual fator principal? Físico, porque falam muito que o Flamengo teve menos férias que os outros, acomodação ou soberba? Não, menos férias não teve, né? Ele voltou depois de outros, mas essa fase já passou. É um pouco de cada coisa. Questão física em dado momento, a soberba em outros momentos, acho que as escolhas do técnico, né? Em outras situações, é um mix de decisões, de postura que leva a essa situação. A escalação provável, Mauro, é a de sempre nos principais jogos, na sua opinião? Ou pode ter alguma mudança? Jorginho, não tenho a menor ideia. Cabeça do Felipe, não tenho a menor ideia do que o Felipe vai fazer. Eu nunca sei nada do que ele vai fazer. Não tenho a menor ideia. Sério. O que ele vai escalar? Não tenho a menor ideia. Quando eu imagino que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra. Eu acredito que seja Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e Paquetá, né? Até aí eu acho que é essa base. E na frente que ele costuma mudar mais, né? Ele teria Arrascaeta, Pedro. Eu acho que seria por aí. Arrascaeta, Pedro, Plata e Carrascal. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho que deveria escalar o Everton Araújo, escalar o Vitão, não colocar o Léo Ortiz. Acho que tem que jogar o Pedro, tem que ter centroavante. Aliás, vamos cair na real, gente. O Pedro é o melhor centroavante da América do Sul, tá?
A fase pode não ser boa, o time está jogando bem. Parece que o Flamengo não tem centroavante. O Flamengo tem o melhor deles. Isso é bizarro, assim. Não, tem que ter um 9. Parece que o Flamengo não tem um jogador. Isso é uma falta de noção da realidade impressionante. Então tem que jogar o Pedro, ele tem que jogar bem, tem que procurar jogar melhor, ser mais decisivo. Mas tem que ser um time mais inteiro, jogadores mais preparados para marcar, combater, ganhar a segunda bola, dividir, ganhar a dividida, pressionar o adversário. É isso. Aí ele tem que avaliar quem tem condição. Agora, ele vai fazer isso? Não sei. De repente ele vem de novo com o Léo Ortiz, ele vem de novo sem o Everton Araújo, embora o menino não tenha. Ele já admitiu que foi injusto com o rapaz em alguns momentos, ao não tê-lo colocado. De repente ele inventa o Plata, que já pode jogar, não pôde jogar na Argentina porque estava suspenso, como centroavante alérgico a gol, falso 9, coisa parecida. Não sei, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Mas vejamos se ele vai escalar pela necessidade de momento dos jogadores, a condição de jogador, ou pelo nome. Ele tem escalado pelo nome. Ele parece adepto da meritocracia do Tite. O Tite que tem essa mania de escala jogador, porque não está na fila, está há mais tempo. Não, tá, jogou bem e tal, entra no time, acabou e tchau. E acho que talvez a dupla de zaga ele pudesse mudar. Jogar com o Danilo e Vitão, dar um descanso para os dois Léo, especialmente o Ortiz. O Léo Pereira menos. Embora os dois tenham falhado no gol do Castilho. A origem do gol, assim, o Léo Pereira gesticulando para alguém lá na frente, a jogada se desenvolvendo pelo lado esquerdo, quer dizer, totalmente desconcentrado de quem ele tem que marcar, aquilo é uma falha, um erro imperdoável. É o lance que decidiu o jogo. Pô, o cara está correndo aqui, você tem que estar de olho no jogador, não ficar gesticulando para alguém lá na frente, sei lá por quê. Enfim, porque perdeu a bola, porque permitiu que a jogada fosse feita no lado esquerdo, ou porque ninguém acompanhou quem fez o cruzamento, não importa. É uma fração de segundo que você se distrai e o cara escapa. Igualzinho o gol do Luciano, no Morumbi. Cabeçou no meio dos dois zagueiros, o Castilho. Então, o que ele vai fazer, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia, porque as escalações dele são sempre meio imprevisíveis, né? E também teve um período aí de treinamento, tudo mais, né? A gente não sabe exatamente o que foi ajustado, como foi ajustado, para que ele tenha... Tem que ter um time que agrida, jogador que finaliza, que tem gol. É isso que tem que buscar hoje. Hoje não, amanhã. Eu queria até ver aqui a escalação provável, se o Kaique puder me mandar, né, a escalação provável. Agora, nisso aí eu discordo do Mauro. Eu acho que o Flamengo precisa de um outro finalizador. Eu acho muito. Porque depender só do Pedro, o Pedro machuca muito e o Pedro tá numa fase ruim. Então, acontece o que aconteceu no ano passado. O Pedro ficar meses fora, como já aconteceu outras vezes. O Flamengo não tem outro finalizador. É desesperador. É desesperador. O Flamengo cria e não chuta. Tem vezes que nem chuta. Que fica rodando e nem chuta. Eu acho que o Flamengo precisa muito. Talvez não de um 9, mas um atacante finalizador. Um cara que faça gol. Um cara que chame a responsabilidade para chutar, para arriscar. Porque se ficar dependendo só do Pedro... O Pedro está numa má fase e ele já se machucou muito nesses anos de Flamengo. Eu acho muito arriscado. Eu acho que o Flamengo precisa de um outro finalizador. Acho que o Pedro é um baita finalizador. Mesmo não sendo o maior fã do Pedro, eu não sou covarde. Óbvio que ele é um bom finalizador, mas eu acho que ele se movimenta muito pouco hoje. Muito pouco hoje. Toda arrancada ele perde, todo mano a mano ele perde. E se ele é um baita finalizador, né, a bola precisa chegar mais e aí realmente tem aí a falha de outros. Mas eu sinto falta de um outro jogador de finalização nesse Flamengo. Se o Kaique puder me mandar aqui a provável escalação, né, do Flamengo, a provável escalação é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Lucas Paquetá. Foi mais ou menos o que eu falei, mas colocando o Everton Cebolinha, né, no lugar do Plata, a provável escalação. Aí vem Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Essa é a provável, tá? Escalação do Flamengo, mas como disse o Mauro, o Felipe Luiz, ele costuma variar muito. É a escalação ideal, Bruno, na sua opinião? Pro Mauro, não. O Mauro botaria o Vitão para jogar, que tá numa fase melhor que a dos outros dois zagueiros do Flamengo, né? E eu acho que só, né, Mauro? Seria a única mudança que você faria aqui? Qual a escalação que você leu aí?
que qualquer escalação provável é uma projeção, é quase um chute. A não ser que o cara que fez a escalação tenha conversado com o Felipe Luiz, né? Até porque o que ele treina lá, ele claramente ele consegue disfarçar bem. O que se erra de escalação, é o que eu falo sempre. Antigamente, no meu tempo de jornal, eu também passei por isso. Fui repórter no jornal, tinha que dar uma escalação provável. Você tem que dar a escalação provável. Os colegas no site fazem a mesma coisa. Mas isso não significa que vai ser esse time, não. O time que vai na hora sempre é diferente. Quase sempre é diferente. Ainda mais agora. Depois de tudo que aconteceu, o jogo de domingo, jogadores em má fase, conversa com o presidente do clube, necessidade do resultado, derrota que aconteceu. A escalação de hoje é uma coisa totalmente misteriosa. Talvez nem o Felipe tenha decidido ainda o que vai fazer. Posso ter uma ou duas dúvidas. Então, qualquer discussão que a gente tem em cima de escalação é em cima de uma coisa muito imaginária. Eu não lembro agora exatamente qual foi que você deu ali. Eu acho que tem que jogar quem está inteiro. Ele tem que avaliar quem está em condições. E tem que ter jogador que tem gol, jogador que finaliza, que bota a bola dentro do gol. Não dá para ter o Carrascal dando peteleco, não dá para ter o Plata alérgico a gol. Sabe, jogador que define, jogadores que vão para dentro, para decidir. O Flamengo tem que fazer gol. E o Pedro tem que jogar. E tem que jogar bem. Tem que jogar e tem que jogar bem. Não tem jogado bem, tem que ser mais objetivo nas finalizações, especialmente. Acho que a palavra é essa, objetividade. E sobre ter outro centroavante, também acho que tem que ter outro centroavante. Mas hoje você tem que ter um em campo. Não vão jogar os dois. Falando hoje, não, amanhã. Vocês meio com hoje. O jogo é amanhã. Tem que ter um jogador de área e que faça presença e que ameaça o adversário. Semana passada ele colocou um time sem centroavante, uma bola chutada no gol o jogo inteiro. Não dá. Não dá para jogar assim, o time tem que estar preparado para isso, encontrar os caras que funcionam na função e o time tem que estar bem preparado. Não está, claramente não está. Foi um erro do Felipe Luiz aquela escalação na semana passada. Aí no segundo tempo ele põe o Pedro e tal, muda o time, mas aí a coisa já estava, a postura estava errada, estava tudo errado. Mas nas escalações de base, Mauro, que são dos jogos decisivos, você trocaria um dos zagueiros pelo Vitão, certo? O Léo Ortiz acho que não deveria jogar o Vitão. Se ele achar conveniente colocar a zaga que já jogou junto, Vitão e Danilo, também não vejo problema, porque o Léo Pereira também não tem jogado o que pode. Talvez a zaga pudesse ser a zaga que jogou contra o Botafogo, né, jogou do fim de semana, que foi Danilo com o Vitão. Acho que o Vitão tem que jogar. Eu acho que pode ser o Danilo, pode ser os dois. Já estão jogando juntos, já estão ali mais entrosados. Problema nenhum, tira os dois Léo, dá um descanso, vai treinar, depois volta. Todo mundo vai jogar. Lateral direito, eu tenho dúvida se joga o Royal ou joga o Varela. Se ele jogar com um jogador pelo lado do campo, que, no caso, um meia, seja o Carrascal, o Paquetá pela direita, para fazer o cara que joga da ponta para o meio, que abre o corredor, talvez seja até melhor ter o Royal, que agride mais, busca mais o fundo, é mais incisivo do que o Varela. O Varela compensa mais defensivamente, mas o Royal ataca mais, busca mais o fundo. A profundidade que ele falou que faltou, pois é, o Royal dá mais do que o Varela. Talvez seja mais interessante. Depende. Do outro lado é a mesma coisa. O Cebolinha é até melhor, mas quem busca mais a profundidade é o Samuel Lino, né? Que é o cara que foi contratado para abrir defesa fechada. Vai ter uma defesa fechada. O Cebolinha é outro estilo. O Cebolinha é um cara que corta para dentro para bater para o gol. Nem sempre tem espaço para poder bater para o gol. O falso 9 até fez uma boa análise sobre isso ontem. Né? Você tem o Cebolinha, a jogada dele qual é? Ele traz a bola para bater para o gol. Quando não tem espaço, do que adianta? A jogada não flui. Então alguém tem que arrastar a marcação para abrir o espaço para ele poder bater para o gol. O Lino é um cara de buscar mais a jogada no mano a mano e buscar a linha de fundo. Qual é mais adequado para o jogo de hoje? Quem treinou bem, como treinou? É uma série de questões que o técnico tem, imagino eu, na cabeça. É um jogo contra uma defesa fechada hoje. Hoje o Lanús vai se fechar. Pode ter certeza disso. Vai jogar bem fechadinho ali, organizado, saindo na boa, tem a vantagem. E mais, o Lanús, se tomar um gol, não vai mudar a postura. Vai continuar, estamos vivos no jogo, O time argentino, nessas competições, sabe se comportar muito bem. Vídeo que aconteceu com o Estudiantes. Tomou 2-0 rápido e conseguiu voltar para a disputa e só caiu nos pênaltis. Só que agora, Bruno, eu quero ver um lado do Felipe Luiz que ele ainda não mostrou. O lado do treinador que cobra. Porque o Felipe Luiz já mostrou ser bom taticamente, já mostrou ser estudioso, já mostrou ter um estilo de jogo, já mostrou personalidade em entrevistas coletivas. Só que agora ele tem que gerir grupo. E eu acho que é a primeira vez que ele vai precisar fazer isso no Flamengo, já que já tem fofoquinha aí de intriga nos bastidores, Bruno. O Felipe, ele tem, eu não o conheço, né? Eu conheço a figura pública, né? Nunca conversei com ele fora do ar, não conheço, nunca vi ele pessoalmente. Mas, sim, pelo que eu vejo da figura pública do Felipe Luiz,
ele é um cara que não vai mudar muito assim a maneira dele de ser. Teve até o jogo, algumas vezes que ele foi criticado porque ele é muito tranquilo no banco ali, ele fica quieto, ele não fala muito, não grita. E ele falou, eu sou assim, eu vou ganhar assim, perder assim. Então, eu acho que o dia a dia dele, acho que vai ser como é normalmente. Ele teve um momento ali do ano passado em que ele cobrou o Pedro mais forte publicamente. Ali ele achou que era necessário. Eu até discordei dele falar aquilo publicamente. Se ele falasse tudo aquilo fechado no vestiário, ok, podia falar até pior se ele achasse o necessário. Publicamente, eu particularmente não gostei, mas a maioria das pessoas achou legal e ali foi um pouco fora do que ele normalmente faz. Porque ele achou que foi necessário fazer aquilo e pode ter funcionado. O fato de eu achar que ele não devia ter falado publicamente não quer dizer que ele fez errado. Pode ter funcionado. E ele está lá dentro, ele sabe melhor do que eu como é que ele tinha que agir, se foi necessário aquilo ou não. Mas ali foi um momento que ele saiu um pouco do que ele é normalmente. Então, com certeza, eu acho que internamente ele já teve momentos que ele teve que cobrar mais forte um ou outro. No conjunto, o time dele ano passado andou muito bem na maior parte do ano. Claro que teve momentos difíceis, a fase de grupos da Libertadores. Teve até um momento já para a reta final do Brasileiro que o time teve dificuldade, só que o Palmeiras também acabou caindo. Ele teve momentos que ele teve que contornar. Mas eu não acho que ele vai mudar muito o comportamento dele. Até porque se o cara muda muito o jeito de ser, ele vira um personagem. E ninguém vai respeitar um personagem. Você fala, o cara tá aqui há um ano, sempre foi de um jeito, agora ele tá querendo ser de uma outra maneira, tá querendo gritar, dar soco na mesa. Isso aí não dá para levar a sério, é um personagem. Assim, o cara, ele vai impor respeito e acho que ele é muito respeitado por todo mundo ali. Pelo trabalho dele, pelo jeito dele, e o líder não precisa ser um cara que dá um murro na mesa. Às vezes o cara que dá um murro na mesa, depois que o cara sai da sala, todo mundo dá risada. Fala, olha que coisa ridícula que o cara tá fazendo. Mas às vezes o cara fala firme, mas com calma, e todo mundo fala, esse cara é muito bom, esse cara a gente tem que respeitar o que o cara acabou de falar pra gente aqui. Mas muitas vezes o futebol ele quer performance. Nossa, olha lá, ele tá virando uma pirueta, ele tá virando de ponta cabeça. Nossa, ele rasgou a blusa, está nervosíssimo. Não. Às vezes isso é um personagem que os caras riem dele quando o cara sai da sala. Então o Felipe tem o jeito dele, é um cara que mostra competência, parece ser um cara muito respeitado pelos atletas dele e tem que melhorar o desempenho do time. E ele está trabalhando para isso, com certeza. Está trabalhando para o time jogar melhor, para o time se ajustar, deve estar testando formações, maneiras de jogar, ou na prática, ou na cabeça dele, pensando, tentando entender o que pode melhorar, o que não pode, e ele vai seguir dessa maneira. Então, acho que o Felipe ele me parece ser um líder respeitado por todo mundo ali, me parece já ser um cara com uma liderança muito boa. Um Flamengo que pede o apoio do seu torcedor, que vai ter o apoio do seu torcedor, mas que também, se não for campeão em cima do Lanús no Maracanã, sabe muito bem o que vai sofrer, Raí Monteiro. Imagina a reação do pilhado se o Flamengo não for campeão contra o Lanús no Maracanã. Eu vou estar aqui amanhã à noite para ver, mas acho que o Flamengo vai ser. Estaremos, Bruno? Se o Flamengo aqui perder, não faço questão nem de falar, só quero assistir. Eu só quero ouvir também. Espectador só como espectador. De boa aqui. Mas brincadeiras à parte, acho que é uma oportunidade grande para o Flamengo conseguir uma recuperação aí nesse jogo de amanhã, né? Estádio lotado, a possibilidade de ganhar um título. Não é o principal título que o Flamengo vai disputar na temporada, longe disso, é verdade, né? Mas já que está disputando, já que está em disputa, óbvio que vai entrar para ganhar, para tentar reverter esse panorama negativo e sair com o troféu, né? Os problemas que o Flamengo tem apresentado, pelo menos em campo, eles não vão ser resolvidos em um jogo, vai precisar de um pouquinho mais de tempo, de trabalho, de paciência. Eu até fiz ontem um levantamento, estava fazendo um estudo lá sobre o Flamengo, sobre um tema que tem me chamado muita atenção, que é o número de gols sofridos, né? O Flamengo já sofreu 11 gols em 9 jogos com o time principal nessa temporada, o que representa um aumento de 100%, perdão, em relação à média da temporada passada, né? No ano passado, o Flamengo tinha uma média de 0,65 gols sofridos. Nessa temporada tem uma média de 1,2, então dobrou essa média de gols sofridos em 2026 em relação a 25. A média de jogos sem ser vazado caiu muito também, o que era um aspecto que a gente sempre destacava aqui do Flamengo, né? O Flamengo era um time muito difícil de sofrer gol no ano passado, 50
52% dos jogos do Flamengo no ano passado, o time saiu de campo sem ser vazado. Nesse ano, só 22%. 2 desses 9, né? O jogo contra o Vasco, o primeiro, e esse agora contra o Madureira. Então, defensivamente, o time caiu demais e tem alguns aspectos. O físico é um deles, a ausência de concentração em alguns lances é um outro. Tem muito erro individual acontecendo também, principalmente em cruzamento. O Flamengo tomou muito gol de bola levantada na área, sofreu um gol de bola levantada na área contra o São Paulo, um contra o Botafogo, tomou gol contra o Corinthians de bola erguida na área também, contra o Lanús também, cruzamento na área, que era um aspecto que o Flamengo defendia bem, os cruzamentos, né, com o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então isso também é um outro aspecto que o Felipe vai precisar trabalhar. Não tem muita coisa ainda para ser ajustada, é um início de temporada muito abaixo do que todo mundo imaginava. Não que a gente projetasse que o Flamengo ia voltar voando, jogando ali no nível que jogou no final do ano. Um ajuste ou outro, naturalmente você vai precisar fazer, né? Teve um período de férias, a intertemporada muito curta, mas o nível que o Flamengo voltou, em alguns jogos foi até um pouco assustador, assim, de tão abaixo em relação ao que apresentou e ao que pode apresentar com o elenco que tem, né? Então acho que vai precisar de tempo, paciência, correções, cobrança, tudo isso está na conta, vai precisar ser feito sim, claro, mas nesse jogo de amanhã o Flamengo está diante de uma boa oportunidade de começar a trilhar esse caminho de recuperação, né? A gente estava conversando sobre isso aqui na quinta-feira, logo depois do jogo, e falávamos sobre uma perspectiva do Flamengo talvez perder esses 2 títulos que ele tem aí na sequência, né? Esse agora e o Campeonato Estadual, que a tendência é que seja uma final contra o Fluminense. E não é só pelo peso dos títulos, repito, não são os maiores troféus que o Flamengo vai disputar nesse ano. Mas se você perde 2 títulos em sequência, a confiança baixa, é mais difícil de alçar essa recuperação. Então, para o Flamengo tem, eu acho que mais até do que o troféu, essa importância. Encaixar um bom jogo, vencer em casa, com o estádio lotado, ganhar o título, que vai ser uma consequência, e ir trazendo essa confiança e ir fazendo os ajustes para que o time entre nos trilhos. Acho que não vai demorar muito para isso acontecer pela qualidade do material e do trabalho que o Felipe já fez também, né? Mas nesse momento o Flamengo ainda está um pouquinho emperrado e esse jogo de amanhã vai ser uma boa oportunidade nesse sentido. Um jogador, né, que esse jogo vai ter um significado especial é o Paquetá. Porque pode ser o primeiro título do Paquetá, né, nesse retorno ao Flamengo. Ele que teve a chance de ser decisivo na final da Supercopa contra o Corinthians, perdeu aquele gol dentro da pequena área, né, que foi muito falado. Mauro, eu vou até te perguntar, o Paquetá tem algum título no Flamengo? E não. Eu acho que também não, porque foi uma geração sem muitos títulos, né? Não sei se tem carioca. Pode ser que tenha algum carioca, mas eu acho que pode ser o primeiro título do Paquetá no Flamengo, tá? Porque título internacional será. Agora, no Flamengo, se o Kaique souber aí, Kaique, você me passa, o Paquetá, ele disse o seguinte, vamos colocar aí na tela, né? A declaração do Paquetá, ele diz: eu vivi aqui muitos momentos que bateram na trave. Depois eu vi o Flamengo conseguindo muitas coisas. Vim para ser parte disso. Agora é um momento mais sólido, mais vencedor. Espero que o Flamengo possa continuar vencendo. Sem dúvida alguma, é algo que eu almejava, que eu sonhava. Voltar e ter a oportunidade de jogar uma final no Maracanã. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer o possível e o impossível para sair daqui com a taça. Ou seja, ele foi vice-campeão da Sul-Americana, né? E ganhou o Campeonato Carioca de 2017, que aí não tem peso nenhum. Mas ele mesmo chamando atenção, né? Para essa situação, que ele saiu do Flamengo numa época de vacas magras e volta para o Flamengo num período de conquistas, né? É um Paquetá que tem aí esse sonho de vencer pelo Flamengo,